Olá pessoal, hoje falaremos sobre os capacitores e observaremos seus efeitos através de experimentos práticos. Mas antes de prosseguir, deixe um like e se inscreva no nosso canal para receber notificações de novos vídeos. Você sabe o que é um capacitor e quais tipos de capacitores existem? Cada tipo possui uma característica e funções diferentes nos circuitos eletrônicos até os de alta potência. Dentre as funções podemos citar a eliminação de ruídos, estabilização de tensão, correção do fator de potência, dentre outras aplicações. Bom, vamos entender agora sobre o funcionamento de um capacitor, que se trata de um dispositivo capaz de armazenar energia na forma de um campo elétrico ou de carga estática. Mas de que forma ele executa essa ação? Para compreender o funcionamento do capacitor, é fundamental entender seus aspectos construtivos. Para isso, utilizaremos o modelo de duas placas metálicas planas e paralelas separadas por um dielétrico, como base para o nosso estudo. Para se carregar o capacitor, é necessário aplicar uma diferença de potencial elétrico entre duas placas condutoras. Quando essa tensão é aplicada, a placa de menor potencial ficará carregada negativamente devido ao cúmulo desse tipo de carga, enquanto a outra placa ficará carregada positivamente devido ao déficit das cargas negativas no mesmo modo. O resultado disso é o estabelecimento de um campo elétrico entre tais terminais metálicos e, consequentemente, o armazenamento da energia elétrica, que pode ser liberada posteriormente quando o capacitor é descarregado. O campo elétrico estabelecido entre as placas metálicas atuará sobre os dipolos elétricos do dielétrico no sentido de alinhá-los na sua direção, e isso trará mais cargas para as placas do capacitor, fazendo-o armazenar mais energia ainda. Caso deseje obter mais informações sobre o capacitor de placas planas paralelas, recomendamos que assista ao nosso vídeo disponível nos cards. Entende-se por capacitância como sendo a capacidade de um componente ou dispositivo de armazenar energia sobre a forma de um campo elétrico. A capacitância, comumente representada pela letra C, e cuja unidade de medida é o Faraday, expressa a relação entre a carga elétrica armazenada Q e a tensão elétrica V aplicada, o que pode ser visualizado nessa expressão. Essa relação nos informa que a capacitância de um capacitor determina quanto ele pode armazenar de carga elétrica por unidade de tensão aplicada, ou seja, quanto maior a capacitância, mais carga ele pode armazenar para uma mesma tensão, e vice-versa. Vamos explorar o que acontece durante o carregamento de um capacitor em um circuito RC alimentado por tensão contínua. Com o fechamento da chave de alimentação, o capacitor passa a acumular cargas elétricas em suas placas, conforme explicado anteriormente, e isso resulta em um aumento gradual da DDP entre as placas, ou seja, leva-se um tempo até que essa tensão se estabilize no valor de regime permanente. O tempo necessário para um capacitor carregar é determinado pela constante de tempo do circuito chamada τ e equivalente ao produto entre a resistência e a capacitância do circuito. Ou seja, é necessário um período de 5 τ para entrar em regime permanente. Durante o período de carregamento, enquanto a tensão no capacitor aumenta gradualmente até alcançar a tensão final, a corrente parte de um valor inicial e vai diminuindo até zerar, no mesmo intervalo de tempo 5 τ. Uma vez que o capacitor atingiu o regime permanente, sua tensão e corrente não mudarão, a menos que haja alguma intervenção externa ou alteração nas condições do circuito. Neste momento apresentaremos os nossos experimentos mostrando a carga e a descarga de um capacitor em um circuito RC alimentado em corrente contínua. Realizaremos neste momento um experimento com o propósito de aprofundar nossa compreensão acerca da teoria previamente exposta. O circuito vai se basear em um capacitor, uma fonte CC e um disjuntor. Então a proposta é, quando a fonte for ligada, o capacitor será carregado e com um cabo vai ser feita a descarga do capacitor, que será vista pela faísca que sai quando a descarga acontece. Por isso usaremos
um capacitor eletrolítico de 22.000 microfarad, uma fonte CC, um disjuntor, 2 multímetros digitais para monitorar a tensão e a corrente do capacitor, um resistor de 100 ohm e cabos para conexão. Para efetuarmos o carregamento do capacitor, o primeiro passo é a conexão dos componentes apresentados de modo a reproduzir na bancada o nosso circuito teórico de referência. Inicialmente, com o disjuntor aberto, ajustamos a fonte de tensão em 20 volts para a alimentação do circuito RC. Ao energizar o circuito com fechamento do disjuntor, observamos que enquanto o capacitor se carrega, a tensão nos seus terminais vai aumentando até atingir a tensão de 20 volts. Ao mesmo tempo, a corrente do circuito, que parte de um valor máximo, vai diminuindo até se extinguir completamente, conforme os gráficos apresentados na nossa fundamentação teórica. Encerrando o processo de carga, podemos até abrir o disjuntor, que o capacitor permanecerá carregado, até que se forneça a ele um caminho fechado para sua descarga. Nesta etapa, realizaremos a descarga do capacitor com a ajuda de um cabo, ou seja, ao curto-circuitar as extremidades do capacitor, toda a carga armazenada fluirá através do curto e, consequentemente, toda a energia armazenada no campo elétrico desse capacitor será dissipada também nas faíscas observadas neste processo. Com a descarga, a tensão do capacitor passa dos 20 volts para zero, conforme indicada no voltímetro. Antes de encerrarmos, falaremos um pouco sobre a associação dos capacitores. Na associação em série, os capacitores estão conectados um após o outro, de modo que a mesma corrente flui através de todos eles e a diferença de potencial se divide entre os capacitores. A consequência disso é que, ao final do carregamento, todos os capacitores terão a mesma carga e a capacitância equivalente da associação de capacitores em séries é calculada utilizando a seguinte expressão. Na associação em paralelo, os capacitores estão conectados lado a lado, de modo que a mesma tensão é aplicada a todos eles e a corrente de carga se distribui através dos ramos capacitivos. A consequência disso é que, ao final do carregamento, a carga total se distribui entre os capacitores de forma diretamente proporcional às suas capacitâncias. A capacitância equivalente da associação dos capacitores em paralelo é igual à soma das capacitâncias dos capacitores individuais, como mostra a expressão. Gostou de aprender sobre os capacitores? Caso tenha gostado, aproveite e acompanhe os nossos vídeos sobre indutores e resistores também. Deixe o seu gostei, comentário e se inscreva no nosso canal. Nos siga no Instagram, que é @animaeufmt. Lá você vai ficar por dentro de várias outras curiosidades. Até mais!